A Red Bull, ela chegou no topo e ela conseguiu ficar no topo, e eu acho que é uma equipe que ela não ficou acomodada, digamos assim. A Red Bull continuou sendo uma equipe competitiva, uma equipe preocupada com estratégia, etc. Não foi uma equipe que ficou acomodada. Ralf Schumacher, McLaren ainda não tem o mesmo nível tático da Red Bull. Mesmo com 7 vitórias em 9 corridas, a equipe de Woking ainda não encontrou o equilíbrio perfeito. Aí, você concorda com Ralf Schumacher, Sr. Rafael? Porque, olha, ele disse o seguinte: eles quase perderam a vitória na Espanha, né, no caso. Não acho que a McLaren tenha alcançado o nível da Red Bull ou da Mercedes de antes em termos de tática. E aí a crítica que ele faz é principalmente a estratégia da McLaren durante o GP da Espanha. Ele criticou o fato da McLaren deixar os dois carros juntos e não separar eles para poupar pneu e não pegar ar sujo, Uhum. né? E segundo ele, os carros poderiam ir muito mais rápido se eles estivessem separados nas suas estratégias. E outra coisa que ele criticou foi o fato da McLaren se surpreender com a estratégia da Red Bull. Ele ficou surpreso que a estratégia da Red Bull de 3 paradas com o Max Verstappen pegou a McLaren ali de calças curtas, que para ele não deveria ser uma estratégia tão revolucionária assim na cabeça da McLaren. Uhum. E aí, você concorda com ele? Acho que a pior coisa que pode ter pra um ser humano é concordar com alguma fala do Ralf Schumacher, e eu acho que eu tô nessa posição. Você Eu concorda? acho que eu concordo com ele. Eu acho que sim, que pensando numa briga, por exemplo, de título até a última rodada, eu acho que a Red Bull aparenta ter mais armas, de fato. Ter uma equipe melhor, ter uma equipe mais acostumada a vencer, eu diria. Uma equipe que sabe como vencer, uma equipe com bons estrategistas. Então, acho que, de fato, olhando de fora, pelo menos, a percepção que dá é que a Red Bull tem sim mais armas do que a McLaren. Só que a McLaren tem uma grande vantagem, que é ter um carro razoavelmente menor. É. E aí as armas que a Red Bull tem meio que são anuladas, porque mesmo com uma estratégia de 3 paradas aí, foi uma ótima estratégia, eu acho que até poderia dar certo, mas a tendência era que a McLaren vencesse ainda, mesmo que fosse com mais sofrimento do que o necessário, eu acho que venceria o GP da Espanha, como venceu até, né, pra ser honesto. E se a gente olhar essa questão das estratégias que você falou aí, é, a McLaren melhorou bastante de uns anos pra cá, né? Melhorou sim, também. Pô, em 2021, aquela derrota do Lando ali no GP de Sochi, se você pegar até o ano passado, 2024, quando o Lando estava brigando pelo título, a McLaren era muito pior, cometia muito mais erros do que ela aparenta cometer hoje, Uhum. né? Seja por pit stop ruim na hora errada, seja por estratégia mal traçada, seja porque algo que acontecia muito, que era ninguém da McLaren tomava a frente das decisões, era sempre tipo assim: "Ai, Lando, o que que você quer fazer? Sim. Ah, Piastri, o que que você quer fazer?" Tipo assim, rapaziada, vocês que estão no ar-condicionado, com os números no ar-condicionado não, mas vocês que estão com os números, vocês que estão com os dados, vocês que têm que tomar a decisão. O piloto, ele pode até ajudar, mas o piloto é isso, ele tem que ajudar e não Ele resolver. não é Ele tem decidir. que resolver dentro da pista, Sim. né? Fora da pista, quem tem que ajudar são os É. estrategistas. E eu acho que isso tem melhorado nos últimos anos da McLaren, mas é o que você falou, tipo, equipes que não disputam o título com frequência, ou ficam muito tempo sem disputar, acabam entrando num modo de não saber o que fazer, né? É. De Não saber serem. competir Não mesmo. saber competir, É. exato, porque estão acostumadas cada um a fazer o seu negócio e não ficar o tempo inteiro analisando ali o que um postulante ao título vai fazer, né? É uma diferença muito grande você lutar ali pelo meio do pelotão ou buscar um pódio do que você frequentemente lutar por vitórias contra a mesma equipe. E eu acho que a Red Bull tem até um plus, digamos assim, porque o Ralf aí, ele cita a Red Bull e a Mercedes. A Red Bull, ela chegou no topo e ela conseguiu ficar no topo, e eu acho que é uma equipe que ela não ficou acomodada, digamos assim. A Red Bull continuou sendo uma equipe competitiva, uma equipe preocupada com estratégia, etc. Não foi uma equipe que ficou acomodada. A Mercedes, ela era muito boa nisso, mas eu acho que chegou num ponto que ela estava tão à frente das outras em termos de campeonato, de pontos, que ela não se preocupava muito com isso. Tanto que eu lembro que em 2021, uma das críticas que a gente fazia era que a Mercedes parecia que estava atrás da Red Bull nisso também, em Sim. termos de estratégia, em termos de pensar no campeonato, que eu acho que foi uma equipe que ficou tanto tempo em cima que perdeu. É que não vou falar que perdeu o interesse, mas acabou ficando meio enferrujada nessa área. Enquanto a Red Bull ela chegou no topo, ficou menos tempo no topo também, pra ser honesto, mas ela continua afiada como sempre. Então hoje
isso se mostra muito, muito útil ainda, esse lado tático da Red Bull, digamos assim. Pois é. E a Red Bull também sempre foi um grande destaque, por exemplo, em pit stop, né? Também é. Que é uma parte crucial da estratégia, porque se Uhum. você perde um segundo ali que seja no pit stop, você tá literalmente tirando um segundo Sim. do piloto em pista. É que, pô, às vezes as pessoas não fazem essa analogia direta. Quando elas veem um pit stop ruim, o pensamento é tipo assim, nossa, poderia ser melhor, ou deveria ter sido um pouco melhor, mas as pessoas não param e pensam, tipo assim, aquele gap que você tava vendo antes do cara ir pro pit, que era de 2 segundos, agora é de 1, Sim. tá? Então, tipo assim, o cara que tinha uma vantagem razoável de 2 segundos, agora ele tá prestes a Ameaçado. tomar um DRS na cara dele. Hum, Então, 1 segundo ali no pit stop faz muita é. diferença. A gente fala assim: "Ah, pô, fez um pit stop de 3.2, nem é tão é ruim, mas não é tão ruim assim". Não, é ruim, faz uma diferença do É, caramba quando o seu adversário tá fazendo 2.2. é. E a Red Bull normalmente faz esses pit stops rápidos, né. É que pra ser honesto também, vai, a McLaren eu acho que esse ano talvez seja uma das melhores equipes em pit stop, é uma equipe que Não, evoluiu eu muito não nisso, eu é. não tô nem falando eu não tô nem falando que essa parte do pit stop eu não tô falando essa parte do pit stop pra Como ponto fraco da como McLaren. ponto forte da McLaren, tô Sim. falando como ponto forte da Red Sim, Bull, sim, de fato é. né. E como a gente às vezes não percebe, assim, essas questões, porque a gente não pensa na Uhum. consequência de cada coisa dentro do cômputo geral. Não, de fato é muito importante. Ainda mais em uma estratégia de 3 paradas, né, como foi na Espanha. É. Tipo 3 vezes a sua equipe tem que fazer uma parada perfeita, porque o cara pra fazer 3 paradas tem que ser tudo perfeito, basicamente. Sim. Então de fato demanda muita confiança na equipe. Mas você acha que a McLaren foi surpreendida no GP da Espanha? Foi, eu acho que foi. Foi, né? Eu acho que até por alguns rádios, é que agora eu não vou lembrar que já faz 2 semanas praticamente da prova, mas eu acho que até em alguns rádios, em alguns momentos, eles meio que não estavam entendendo o que o Verstappen estava fazendo, aí quando eles entenderam, ele falou: "Não, Holanda, acelera aí, porque ele tá em 3 paradas, ele vai vir forte no fim, ele ainda tá nessa prova", então eu acho que a McLaren de fato não esperava que a Red Bull fosse por esse caminho. Cara, mas é surreal, assim, do tipo, porra, você vai fazer o plano da corrida, você tem que traçar o que o seu adversário pode fazer, né? Sim, Tipo assim, pelo menos pensar em todas as possibilidades, né? Agora, os caras demoraram metade da corrida pra descobrir o que o cara pra tá fazendo. entender, é. Tipo assim, devia ser algo que já tava ali na lista e, tipo, pô, se o Verstappen parar na volta X, depois parar na volta Y, então quer dizer que ele vai pra 3 paradas. É Então, que, pra tipo, ser honesto, 3 paradas também não é algo tão convencional, né, então acho que é algo que o pessoal nem discute no brief, tá ligado? Tipo assim, não, o máximo que ele pode fazer é 2, que é o mais convencional mesmo, que é um ousado, mas não, é um então. ousado convencional. Então, até 3 porque paradas, eu nem sei qual foi a última vez que alguém fez 3 paradas e é, venceu, tá ligado? até porque não é tão incomum assim. Até porque a Sauber, é, a Sauber tava querendo fazer uma, o Gabriel. Exatamente, sim. Né? Então, provavelmente a ideia das equipes dessa corrida era tipo assim, será que eu faço uma ou será que a gente faz Ou faz duas? 2, é. Aí tipo assim, não, vamos fazer duas, mas será que a gente faz uma? Porque duas era mais seguro Uhum. e uma nem tanto. Mas, pô, eu acho que os caras deviam pelo menos compreender. Porque esse GP da Espanha permite esse tipo de É, coisa, né? permite, de fato, sim. É exatamente o GP do ano que mais acontece esse tipo de estratégia de chegar no final da corrida com um piloto com um pneu mais velho, um piloto com um pneu mais novo e quem consegue passar numa pista que é mais travada. Tipo, Sim. isso acontece há muito tempo, tá ligado? Não é Uhum. de hoje. Então eu acho meio bizarro que os caras não tenham nem considerado a possibilidade, assim, sabe? É, acho que considerado talvez eles devessem ter feito mesmo, mas, de novo, nesse caso específico, eu acho que eu consigo entender por ser algo meio fora da caixa ali, digamos Não assim. consigo entender. Não, tudo bem, Não tudo consigo bem. entender. Não é tão fora da caixa assim, o Huckenberg também fez. É, 2 de 20, né? Então, pô, É uma mas porcentagem, tipo 10%, 10%, 10%. É, 10%, então. então, mano, 10% é É, razoável, pô. não, eu não acho que seja. Então me dá Tipo, 10% do seu dinheiro todo aí. tá bom, mano. 10% de R$ 10 é R$ 1, eu te dou R$ 1. Tudo bem. Cadê então? Manda aí. Mas, não, de novo, eu acho que é. Eu entendo o seu ponto e eu acho que de fato uma equipe tem que estar preparada pra tudo, mas eles não esperarem que a Red Bull ia fazer 3 paradas, por exemplo. Eu não consigo olhar com um olhar tão crítico assim, porque eu entendo que é algo meio inesperado. Você vai me dar o seu dízimo? Meu Seu dízimo? Vou, dízimo. cara, Já sim, que vou. 10% não é nada, me dá um dízimo aí. Não, eu acho que a McLaren ainda tem a evoluir mesmo, mas já melhorou muito do que era antes, né? Melhorou, sim. Já melhorou, já perde muito menos por besteira do que perdia antes. É que eu É, acho que falta a McLaren ganhar uma corrida na base da estratégia, né? Mas é igual eu disse antes também, ela não precisa. O carro dela é tão bom que o básico vence já. O é. básico já faz o serviço. Pois é. Ó,
Robson Anchieta, a Red Bull, uma equipe treinada para buscar vitórias. E ele completa falando que a McLaren é uma equipe acostumada a esperar o carro ficar vencedor para alcançar vitórias. É uma leitura interessante até, eu acho. É, assim, a McLaren até hoje só ganhou nesse contexto, né? A exceção talvez Se seja você for de... A exceção talvez seja quem? Vai falar o Vi- Mika Hakkinen? Não, o Mika Hakkinen tinha um carro bom. né? É, verdade, não, ok, tá certo. Você vai falar quem? Não, é que eu não tava esperando que você ia falar de campeonatos, que eu ia falar o Daniel Ricciardo, a vitória do Daniel Ricciardo, né? Que era Não, tô um falando de carro zero campeonato. dominante. Não, Não, assim, tô falando de de vitória. campeonato, sim. Vitórias às vezes acontecem, É. tipo, aleatórias, e é isso. Agora, de campeonatos não tem, pô. É, de fato, acho que não mesmo. Sei lá, só se for pra olhar pra trás dos anos 80, mas aí eu também não vou saber, pra ser honesto com vocês. Pedro Henrique Costa tá falando aqui, ó. A vantagem é que a Red Bull só tem um piloto. O segundo piloto é mula de teste. Mula de teste é muito bom. Imagina a briga que ia ser com a McLaren mandando o Norris reduzir o ritmo para não alcançar o Piastri ou vice-versa. Mandando o Norris Mas não reduzir ia o ritmo. precisar. É, Não ia exatamente. precisar mandar ninguém diminuir o ritmo. O Piastri o Piastri estava muito dominante naquele final de semana por ter largado na frente. Ele já estava melhor. Aí ele larga na frente ainda sem pegar o ar sujo, então ele já estava muito dominante. Não ia É. precisar mandar ninguém tirar o pé pra fazer nada aí. E outra, a McLaren não tá se importando com isso. Se os pilotos quiserem brigar, eles que briguem, né? É que a questão do Ralf aí é que, pô, não era uma corrida difícil de se ganhar, né? E eles quase conseguiram se prejudicar. Então, enfim. Mas conseguiram a dobradinha no final das contas. Pedro Gomes falando aqui, ó. Se a Red Bull treina estratégias para ter bons resultados, a Ferrari faz a mesma coisa, só que ao contrário. Faz. Pois é. Pois é. Ai, ai. Tá aí então, Sr. Rafael. Ralf Schumacher hablou. Hablou, de fato, hablou. É, não, dessa vez ele foi sensato. Você A vai. gente zoou, mas ele foi sensato. Você vai, como é que fala? Absolver ele Absolvo. dessa vez? Ralf Schumacher, absolvido. 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 Foi bem. É isso. Então, Assim, comenta aí, rapaziada. Também, né, ele não foi também como se ele tivesse reinventado a roda, né? Ele não falou uma coisa tão fora da caixinha também, mas ele tá certo. Só dele não ter defendido o Mick Schumacher nessa notícia, de fato. já aquece meu coração. É que às vezes a aspa tá pela metade. Se procurar direitinho, tem. Ele deu um jeito O de Mick falar. Schumacher nessa Red Bull ia dar um trabalho impressionante. O Mick Schumacher falaria a estratégia correta para a McLaren.